Eu tava dando uma analisada mais profunda na Série B 2022, né, estudando um pouco os adversários, vendo questão de folha salarial. Bom, folha salarial é um negócio absurdo, né? A do Grêmio gira em torno de 10 milhões. Os clubes que vêm logo na sequência, se eu não me engano, são Vasco com 13,5, uma coisa assim, Cruzeiro, não sei se chega a 2. As informações são um pouco desencontradas, tem coisa que é só do ano passado, não está atualizada, então não é tão fácil de entender. Mas, cara, é tipo assim, 13,5, 2, 1,5, 1, 800, 700, 600, cara, e aí, depois dos 8 primeiros, que fecha lá em 700, sei lá, 800, sim, tem jogador do Grêmio que paga a folha salarial de alguns times da Série B. É esse o nível, é esse o nível. É claro que, quando a gente fala disso, a gente tem que pontuar uma coisa importante, né, que o Grêmio avaliou muito mal contratações nos últimos anos, é, incluindo e talvez principalmente no quesito salários, né? Acho que o Grêmio, eu já falei disso em vídeos anteriores, mas o Grêmio, sei lá, tinha um jogador ali que tinha uma bolinha meia boca, assim, um cara que tinha que ganhar uns 150 mil por mês, aí o Grêmio às vezes dava a impressão que o Grêmio pagava 300 pro cara, achando que ele ia jogar o dobro, né, pagando mais. Então, tipo assim, pagar mais pro cara, né, seja na contratação, seja no salário, não vai significar que ele vai ter uma bola melhor, né? Então, tipo, são erros de avaliação, né, diagnósticos equivocados que também acabaram ajudando, acabaram inflando, né, a folha salarial do Grêmio. Então tem isso também, né? Tipo, Diogo Barbosa custou 10 milhões de reais por uma porcentagem dele, ou seja, o valor final do Diogo Barbosa deve ser algo exorbitante. O salário dele, não sei exatamente quanto é, mas talvez seja uns 500, no mínimo 300, mas talvez até mais de 500. Agora me fugiu um pouco, mas é um dos mais altos, sem dúvidas. E o cara não joga nada. O cara não joga nada. O Cortez, em fim de carreira, bancava o Diogo Barbosa. Né? Esse Nicolas, a gente mal viu jogar e já entendeu que é titular. E se de repente um guri da base surgir aí, vai atropelar o Diogo Barbosa. Então, essa folha salarial do Grêmio inflada é fake, é ilusória. Né? A gente não pode também ficar nos baseando só por isso, mas também não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar que o Grêmio está entrando numa competição com folha salarial de 10 milhões, onde a média é inferior a 1 milhão. Onde o segundo e terceiro colocado não tem a metade da nossa folha salarial. Não dá para ignorar isso, né? Então, enfim, mas esse era só um parênteses, já foi um parênteses gigantesco. O que eu quero falar aqui, na verdade, é até de um ponto de alento, né? Um ponto, não digo um ponto positivo, mas é um alento, né? Já que no último vídeo eu talvez tenha atentado por uma questão mais negativa, mais preocupante, que esse início de Brasileirão, né, esse jogo em Campinas, deu indícios do que a gente talvez já imaginasse, que o Grêmio não vai ser um Corinthians, né, quando jogou a Série B, de ser campeão com rodadas de antecedência, de passear na Série B, de brincar na Série B. Né? O Corinthians, naquela ocasião, como eu já disse também, montou um time de Série A, um time para competir na Série A, né? E não é o caso do Grêmio, apesar da folha salarial de Série A, né? Mas então qual é a boa notícia, né, que eu quero dar aqui? É que assim, falam muito de a Série B mais difícil de todos os tempos, a mais pesada e tal, e até é uma verdade de certa forma, sobretudo pelo peso de alguns times ali. Tem Cruzeiro, Vasco e Grêmio, que são três gigantes do futebol mundial, né? E fora clubes como Bahia, Sport e outros clubes aí, o Guarani já foi até campeão brasileiro. Então tem uns times ali já num segundo escalão, eu diria, né? Que também tem um peso, tem uma torcida de massa, tem uma importância no cenário. Bahia também já foi campeão e tudo mais, nacional. Então, é de fato uma Série B mais pesada nesse sentido. Agora, eu vou falar uma coisa até que, tipo assim, não é depõe contra o Grêmio, mas é uma coisa até que assim, tipo, não é o mais indicado a se dizer numa análise de início de campeonato, porque, só que assim, os jogadores não vão ver meu vídeo, né? Então, azar, eu vou falar. Mas é uma coisa que talvez até, não é desmotive, mas assim,
talvez acalme o Grêmio, e eu não quero um Grêmio calmo, eu quero um Grêmio bem nervoso. Mas essa Série B mais difícil de todos os tempos é muito entre aspas, tem o peso dos times sim, mas e a qualidade, né? Só peso de camisa não ganha jogo nenhum. Pode até ajudar como um dos elementos em algumas circunstâncias. Agora, de que Vasco a gente está falando, de que Cruzeiro a gente está falando, especialmente de que Bahia, recém-rebaixado junto com o Grêmio, de que Sport a gente está falando, né? A própria Ponte Preta tem lá sua tradição, olha o time dos caras, né? Então, assim, eu vou ler uma lista aqui. Se a gente está achando ruim contar com o Nicolas na lateral esquerda, né? Se a gente está achando ruim, sei lá, ter o Bruno Alves como opção imediata na zaga, se a gente está achando ruim isso, eu vou ler alguns ex-jogadores do Grêmio, e essa lista aqui é boa porque a gente conhece bem esses caras, né? Que estão jogando a Série B e serão possivelmente não, serão nossos adversários em algum momento este ano. Lateral direito, Parazinho, tá no Brusque, já com uma idade avançadíssima. O zagueiro Wallace Reis, tá no Brusque. Guilherme Guedes, Chapecoense. Maicon, o Capita, né, com a idade avançadíssima, os joelhos estourados, tudo aquilo que a gente já sabe, CRB. O Vico, lembra do Vico? Talvez a gente nem se lembre, né, porque mal conseguiu jogar aqui, tá também no CRB. Negueba, o Roger lembra bem dele, pedido do Roger, Criciúma. Gui Azevedo, Criciúma. Machado, Cruzeiro. Werley, eu não sei a idade do Werley aí, mas se alguém souber, comenta, mas olha, o Werley tem chão, hein? CSA. Nicolas Careca, Guarani. Caio, com K, lembra do Caio com K? Ituano. Júnior Tavares, lateral aquele, Náutico. Felipe, Novo Horizontino. Lucas Ramon, Novo Horizontino. Simon também é um que já tem uma cancha na história aí, Londrina. Goleiro Vanderlei, lembra do goleiro Vanderlei? Operário. Essa lista aqui também mostra muito do nível de algumas contratações do Grêmio, né? Porque nem todo mundo aqui é base. Tem uns caras tipo Vanderlei aqui no bolo. Pedro Júnior, isso aqui eu até fiquei impressionado. Pedro Júnior é aquele do gol de nuca. Meu Deus do céu, né? Esse cara tem que idade? Ponte Preta. Eu confesso que eu não conferi nenhum nome aqui nessa lista, mas se for aquele Pedro Júnior é assustador. Ponte Preta, tu vê, eu não vi falar dele no jogo contra a Ponte. Lucas Araújo, Sampaio Correia. Rafael Thierry, lembra? Thierry, na verdade, eu acho que é Thierry, né? Sport Recife. Isaac, Vasco da Gama. E o Bruno Colasso, esse aí, meu Deus, outro lateral. Como tem lateral nessa lista, né? Bruno Colasso, Vila Nova. Então assim, gente, talvez o Grêmio não tenha feito por onde para passear nessa Série B. E aquilo que eu disse no último vídeo, né? Se o Grêmio fizer algumas coisas ainda, se o Elkson encaixar, se talvez chegar um reforço ou outro de qualidade, se o Roger tirar mais um coelho da cartola, se algumas coisas positivas acontecerem daqui para frente, talvez o Grêmio até chegue nesse nível perto daquele Corinthians que deu uma passeadinha na Série B. Talvez o Grêmio consiga subir com certa tranquilidade. Eu não descarto ainda essa possibilidade que é a mais desejada, né, por todos nós. Mas eu também acho que a gente está num limbo aqui, que se a gente der 2 passinhos para trás, cara, a gente vai ficar correndo atrás dessa vaga ali em sexto, em quinto, aí cai para sétimo, aí entra em quarto, e aí vai ser um drama. Eu acho que a gente está numa margem de erro que a gente pode cair para cá ou para cá. Isso vai depender muito dos próximos passos do time, do clube, né, das contratações, das soluções do Roger, né? Então, assim, se o Grêmio não está hoje com essa bala na agulha toda para ser o fodão da Série B, também há de se dizer que essa Série B não é esse monstro todo, porque tem times de peso. Fácil, longe de ser. Fácil, e não é só pelo Vasco, pelo Cruzeiro, não.
É difícil até pegar o Brusque naquele campo horroroso deles. É difícil pegar com todos os times porque eles pegam o Grêmio fazendo guerra. Eles querem aparecer na Sport TV, eles querem ser vistos, e o Grêmio é uma vitrine, é um holofote, o jogo contra o Grêmio. Tem tudo isso que a gente já falou em algum momento. Então pedreira será todos os jogos. Todos os jogos. Não vai ter jogo fácil. Agora, eu insisto na tese, na tecla, de que essa Série B vai ser mais fácil ou mais difícil para o Grêmio, a depender só e tão somente do Grêmio. Só e tão somente do Grêmio. Desculpa, cara, mas a gente vai enfrentar o Vico. A gente vai enfrentar o Bruno Colasso. Sabe? Como eu disse, talvez não seja muito inteligente da minha parte dar luz a esse tipo de coisa, né? Porque se eu der a entender que a Série B é fácil, talvez o Grêmio se acomode. Não, então é o seguinte, é esses caras que a gente vai enfrentar, não, então põe qualquer guri da base que a gente resolve. Não. Isso aqui não significa que será fácil, mas significa que a régua está aqui. E o Grêmio é um clube gigantesco e só depende dele fazer a nossa régua extrapolar essa margem de erro. Então é mais ou menos por aí que eu vejo, sabe? O Grêmio, eu estava lendo também que vai ter o calendário mais tranquilo num ano dos últimos 17 anos. Então o Roger vai ter uma tranquilidade para trabalhar também. Eu acho que ainda algumas peças podem ser agregadas. O próprio Elkson que está aí, né? Se der certo, vai ser um grande ganho aí para o time. Então a gente tem que esperar. Mas assim, gente, essa lista que eu li aqui não é querendo menosprezar esses caras, nem nada do tipo, nem os times que eles defendem, nem nada perto disso. É uma lista só para provar assim, tu tá achando ruim o Bruno Alves? Tu preferiu o Wallace Reis? Sabe? Então, tipo assim, é só uma lista para também o Grêmio entender, pra gente entender, né, que no frigir dos ovos só depende do Grêmio. Se o Grêmio não ficar entre os 4, não é por culpa do Brusque, ou pela qualidade do Londrina, ou porque o Cruzeiro virou uma SAF, ou porque a AB... Não. Se o Grêmio não ficar entre os 4, o único culpado, o único motivo, a única causa desse desastre será o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, é isso. Foco total, vamos que vamos. Feito. Era mais ou menos isso. Falou, abraço.